Aleluia. A paz seja com todos nesta manhã. Bom dia, senhores e senhoras. É uma satisfação, uma alegria estar aqui mais uma vez. E como culto da família, domingo, é muito abençoado, é muito gratificante tê-lo você nesta reunião. Ontem estivemos ministrando aqui para jovens e foi uma bênção gloriosa, e nesta manhã não vai ser diferente. Somos lá do estado do Paraná, Londrina. Estamos ministrando em Belo Horizonte desde o dia 25 de janeiro. E aproveitando que estou de férias da universidade, e nós estamos trabalhando para o reino do Senhor Jesus. Pediria aos amados abrir as suas Bíblias com muita reverência essa manhã. Tratando-se de um domingo como esse, eu também quero falar também sobre família. Coisa importante, obra de Deus, e Deus tem prazer em abençoar a família. Abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 6. Glória seja dada em nome do Senhor. Capítulo de número 2 de 1 Samuel, versículo 6. A palavra diz assim: o Senhor é o que tira a vida e torna a dar vida, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e também enriquece, abaixa, também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes e para fazer herdar o trono da glória. Meus amados, queridos irmãos, esta palavra veio de encontro ao meu coração nesta manhã, tratando de sonhos, uma palavra expressada através de uma oração da nossa querida irmã Ana. Quantos olha para esta manhã e diga: mas eu também tenho sonho, também em constituir uma família. Essa palavra, ela pesou muito forte no coração da nossa querida irmã, mesmo sonhando, mesmo sendo humilhada, mesmo sendo maltratada, até mesmo pelo sacerdote. Imagino quantas pessoas, quantas vezes aquela sua amiga Penina debochava da cara daquela senhora: você não pode gerar, você não pode ser mãe. E acredito que isso começou a causar dores sobre aquelas senhoras, mas ela não desistiu. Os sonhos da Ana era constituir uma família, era ser mãe um dia. E a Bíblia diz que por todas as humilhações que ela passava, a ponto de que alguém o chamasse de bêbada. Mas a Bíblia diz também lá, no primeiro capítulo, nos versículos finais, que Deus lembrou-se de Ana. E naquela noite, Ana fica grávida e nasce o Samuel. Na verdade, esta é uma pequena parte introdutória que
faço menção em deixá-lo nesta manhã, em dizer que às vezes nós não lutamos pela nossa família, não sonhamos pela nossa família, assim como esta senhora, essa mulher, o grande desejo era ter família, era constituir uma família, sabendo que nos dias de hoje, quantas mães, quantos pais abandonam seus filhos, jogam seus filhos, até matam seus filhos, mas não é o projeto de Deus nessa manhã. O projeto de Deus para nós aqui nesta hora é abençoar a família, é que a tua família seja abençoada, é que a sua casa seja dignificada, custe o que custar, mas Deus tem um projeto na tua família. Não importa o que vão falarem de você, não importa o que vão mencionar sobre a tua vida, o importante é que você foi gerado para ser abençoador na terra. Agora, eu vou pular agora essa parte introdutória. E assim como a expressão, o contexto fala de um personagem, de uma senhora, eu passo para uma outra senhora chamada Lázara, a qual responsável pela minha vida nessa manhã. Uma mulher cega de nascença, 90 anos de idade. Sua vida física, sua beleza estética já tinha acabado, já tinha ido embora. No ano de 72 nasce esse moço bonito que vocês estão vendo aqui hoje. Mas na verdade eu não era bonito como eu estou agora. Eu era feio, marcado pelas doenças, eu era podre. Nasci com uma paralisia no cérebro. Fiquei vegetando por muitos anos. Mas na primeira semana de vida, meu fôlego acabou. E aí as pessoas chegaram na casa da minha mãe para fazer o sepultamento. Minha mãe chorando. E as pessoas diziam para ela: manda colocar ele numa caixinha de sapato e manda para o cemitério. 8 horas da manhã, meu fôlego parou, a vida acabou. E a minha mãe não aceitou aquilo. Esperou as horas passarem e a casa da minha mãe foi chegando muitas pessoas, muita gente. Concluindo essa parte, 4 horas da tarde, o corpo já cheirava mal. Minha vovó chega na casa da minha mãe, aquela grande multidão, e somente essa senhora que adorava a Deus, somente aquela senhora que servia a Deus na família, uma mulher cega de nascença, os cabelos todos embranquecidos. E ela chegou na casa da minha mãe junto com o meu avô, e ela me pegou e colocou em um cestinho de pão, e pegou mais algumas irmãs e me levaram para a igreja. E chegando lá no altar, me colocaram no altar e juntaram-se as mãos e começaram a orar. Do lado de fora, a multidão esperava que voltasse com um cadáver dentro de uma caixinha de sapato para me enterrar. As pessoas diziam: ah, mas a senhora vai perder seu tempo. Mas a minha avó dizia: não, 40 anos que eu sigo o evangelho, 15 anos eu orei pela vida do meu neto, 15 anos eu estou intercedendo por alguém dessa família que vai ser um pastor, e ele vai ser um pastor. E agora, as irmãs começaram a orar.
E agora, perto das 7 horas da noite, uma das irmãs olha para minha avó e diz assim: Dona Lázara, não dá mais, vamos fazer a última oração? E agora juntaram-se as mãos e começaram a orar. De repente começaram a ouvir o grito e o choro daquela criança. E agora me leva de volta para casa e a multidão esperava que algo terrível fosse acontecer comigo lá na casa, que eles aguardavam um cadáver. E agora minha avó comigo, com as irmãs, eu no colo de uma daquelas senhoras, e me entrega no braço da minha mãe. E a multidão teve que levantar a mão e falar assim: esse Deus que essa vovó serve é um Deus que ressuscita morto. Olha, o nome da minha avó, Lázara. Eita glória! Jesus manda Lázaro sair para fora. E quando Lázaro sai para fora, ele diz assim: ó, desata ele agora, manda ele embora, ele está livre. E agora minha vida continua, começo a crescer naquela pequena cidade, com uma paralisia cerebral. Durante 14 anos eu vegetava, não andava, não falava, era dependente das mãos das minhas irmãs, sem memória, não via, não tinha noção de vida, não conhecia minha mãe. Na verdade, eu era tido como um boneco de pano. Não tinha sentido eu estar vivo naquele momento. Para que as pessoas me vissem no chão, arrastando de barriga, comendo barro. Ninguém foi capaz na história da humanidade, na terra, entre os meus familiares, entre os vizinhos, quantas pessoas olhavam para aquele moço, se arrastando como uma cobra, dizia assim: esse aí está condenado. A medicina descartou totalmente alguma cura sobre a minha vida. Ninguém foi tão audacioso em colocar a mão no bolso e falar: eu vou depositar uma moeda de 10 centavos na vida desse moço. Ninguém. Mas tem uma coisa: não foi preciso nenhuma moeda, não foi necessário nem ouro, não foi necessário prata, mas o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. A casa daquela senhora era marcada por aquele moço excepcional, o Marcos da Pai, garotinho deficiente, moço que estudava na escolinha especial, fazendo aulas com os fisioterapeutas, com os psicólogos, com os professores especiais. Então as pessoas tinham vergonha, tinham receio de chegar perto daquela casa, porque aquela casa era marcada. Toda a minha família não se conformava com o meu estado. Alguém dizia assim para minha mãe: ei, a senhora poderia ter abortado esta criança. Alguns homens que testemunharam, que gravaram um vídeo no meu site, que está lá, disseram assim: olha, para mim Deus errou em colocar
esta criatura no mundo, porque nós conhecemos ele, nós acompanhamos toda a história do Antônio Marcos. Vivia aí jogado pelas calçadas da casa da sua mãe. Ninguém tinha coragem de pegar esse menino, ninguém tinha coragem de pelo menos falar uma palavra profética para abençoar esta criança. Os anos começaram a passar, 14 anos, sem vida, não pensava, comia quando me dava, tomava água se alguém colocava na minha boca. Para mim, não sentia dor, poderia beliscar, eu não sentia dor, na verdade eu não vivia. Na verdade, meu corpo estava no chão, mas não tinha nexo, não tinha sentido eu estar daquela forma. Os médicos, minha mãe me colocava no seu colo, me levava lá no doutor, o doutor me mandava embora para casa e falava para minha mãe: olha, a senhora tem que se conformar com isso, porque é uma cena de Deus, é uma cruz que a senhora vai carregar. E minha mãe voltava para casa com o coração triste. Mas numa bela manhã, meus avós chegam na minha casa, e meu avô, particularmente, ele vê aquela cena dramática daquele moço se arrastando no chão da casa da minha mãe, comendo os barros da casa, porque as casinhas no sul, antigamente, muitas delas, o chão era de barro branco, e muitos de vocês sabem disso. Então, me viam comendo barro, sem roupa. Eu era, na verdade, eu não era nada. E meu avô chegou na casa da minha mãe, contemplou aquela cena dolorida, e ele disse: não, acabou, eu não aguento mais de ver essa cena, de contemplar o meu neto nessa situação. Eu vou para a cidade hoje, eu vou mandar fazer para o meu neto uma cadeira de rodas para ele, eu vou mandar fazer para o meu netinho 2 pares de amuleta para ele, porque pelo menos vai nos tirar dessa angústia, desse sofrimento. Olha o estado desta criança. Mas a minha avó levantou e disse para o meu avô: Manuel, eu não quero nada disso na vida do meu neto, porque eu sirvo Deus real. E agora ela disse assim: olha, eu estou orando por ele, e Deus tem falado no meu coração que ele vai ser um homem, e Deus vai confundir a medicina. A minha avó pede para minha mãe me tirar daquele chão, me dar um banho, me colocar na sua cama, e pede para minha mãe sair do quarto, e assim minha mãe fez. Minha avó, com a sua bengalinha, 90 anos, olha que lição, é família, os sonhos. Minha avó vai com o seu amuleto, aonde eu estou. Ela não precisava fazer isso, mas segundo a minha mãe, ela dobrou os seus joelhinhos ali. Ela colocou a sua cabecinha em cima da minha cabeça. E ela agora começou a chorar. E ela começa a orar. E ela dizia: Deus, meu último sonho, eu já estou perto para ir para a tua glória, mas o meu último desejo é que o Senhor restaure esta criança, é que o Senhor levante esta criança, para tudo que o homem projetou para ele seja desfeito, tudo que a medicina profetizou para a vida do meu neto, caso contrário, seja revertido, e que ele seja um defensor da tua palavra. Senhor, coloca nele um espírito de sabedoria, levanta esta criança.
semana passou, minha mãe foi colher café. 9 horas da manhã, mandaram chamar minha mãe. Ei, a senhora precisa ir embora porque aconteceu algo lá na sua casa. E a senhora precisa ir embora. E a minha mãe esperava o pior que tivesse acontecido comigo. Minha mãe chega em casa, um grande número de pessoas. E minha mãe não sabia o que estava acontecendo. E agora, quando a minha mãe chega na sua casa, as pessoas dizendo para minha mãe: olha, qual é o remédio que a senhora deu para ele? Qual foi a garrafada que a senhora deu para ele? Porque minha mãe não acreditava em Deus. Minha mãe me levava em curador, em benzedor, em espírita. Mas as pessoas agora perguntavam para minha mãe qual era o remédio que a senhora aplicou nele, porque seu filho, 9 horas da manhã, levantou-se do chão e começou a andar na sua casa. E a minha mãe dizia: olha, eu não sei de nada do que vocês estão falando, eu não sei de remédio nenhum. Se o meu filho levantou, é por causa do Deus da avó dele. Pergunta para a minha mamãe, que é vovó dele. É por isso que a Bíblia diz assim, ó: e verás a diferença naquele que serve e naquele que não serve. Agora, o que eu acho importante é que uma senhora como aquela era a última pessoa a ser consultada, uma cega. A última pessoa. Quem pode esperar alguma coisa de uma pessoa como a minha vovó? Ah, nada. Deus deixou de usar o médico para usar a minha avó. Olha o contraste que Deus coloca às vezes na vida do cidadão. Quem sabe, se Deus tivesse usado o homem, ele ia se orgulhar, ele ia se encher. Ei, achamos a fórmula para levantar esse moço. Mas Deus falou: não, eu vou usar o menor, eu vou usar a menor. Eu vou usar aquele que não tem aparência. Eu vou usar aquele que não tem um aspecto muito bom para colocar esse menino de pé. É por isso que nesta manhã eu louvo a Deus pela família. Louvo a Deus pela tua vida. Louvo a Deus pela tua casa. Aí eu comecei a andar 4, 5 passos, caía muito, não parava quase em pé, não falava, a língua enrolada, o pescoço tombado, a perna maior do que a outra, 7 centímetros, os braços mole, ainda não conseguia pegar um copo com água, não segurava nada sobre as minhas mãos, ainda não conseguia entender nada devido à minha memória. E agora os anos agora começam a vir sobre a minha vida. E agora alguns anos passaram. Minha mãe chega em casa e coloca os meus irmãos numa escola pública, e agora não me matriculou na escola porque eu tinha problema, eu ia dar trabalho lá para os professores, eu ia gerar tristeza lá para os alunos, ninguém queria sentar junto comigo porque eu ia ser discriminado, eu ia ser rejeitado. Então minha mãe resolveu não me colocar numa escola. Mas na outra semana chega novamente aquela senhorinha na minha casa, a minha vovó, e quando ela fica sabendo que a minha mãe não me coloca na escola, ela levanta e diz assim: você vai colocar o seu filho na escola hoje.
E a minha mãe disse: não, mamãe, eu não posso fazer isso. Ele começou a andar ontem, eu não tenho condições de pôr ele na escola. Minha avó disse: você vai pegar uma das suas filhas e vai levar ele para a escola. Minha mãe obedeceu minha avó, mandou que uma das minhas irmãs me levasse para a escola. Mas na verdade eu não sabia nem quem eu era, nem onde eu estava. E me levaram para aquela sala e me deixaram lá. E eu acredito que o tempo começou a passar dentro daquela sala. Mas de repente agora eu começo a ouvir uma voz. Essa voz saía de mim, saía das minhas entranhas, me chamava de meu filho. Por alguma, meu filho, levante a sua cabeça. E eu, não que eu estava vendo alguma coisa não, mas eu comecei a obedecer o comando da voz. Levante a sua cabeça. E agora o Espírito Santo, eu creio que Ele mesmo começava a levantar a minha cabeça. Levantei a cabeça naquela manhã e me deparei com uma claridade, uma luz. E agora aquela voz já partia daquela luz. De dentro daquela luz saía aquela voz que dizia: meu filho, meu filho. Olha, eu costumo dizer que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha, Deus transporta a mesma luz para a sala de aula, me chama de meu filho, me manda levantar a cabeça. Lá Ele diz assim: ó, haja luz. Naquela manhã Ele disse assim: ó, haja cérebro, haja memória, haja sabedoria, haja despertamento. Você sabe o que é que aconteceu naquela hora? Minha memória, 15 anos paralisada, fechada, voltou em fração de segundo. Agora eu saía de um país celestial e moraria num país real, no mundo real. Agora tudo para mim agora era fantástico. Eu ouvi agora o barulho das crianças, as cabecinhas dos alunos comigo ali. Então tudo para mim agora passou a ser fantástico. Olha, eu agora olhava as roupinhas daqueles alunos ali. Eu tinha discernimento para entender pelaquela primeira vez as cores de cada roupa que aquelas crianças colocavam. Eu agora olhava aquelas paredes da sala cheio de cartaz colorido e eu achava lindo, eu achava fantástico, porque eu estava vivenciando isso, aquilo, naquele momento. E agora, quando eu olho lá na frente, a minha primeira professora, a senhora Rosângela, ela escrevendo naquela lousa, e agora, o que aquela mulher escrevia no quadro, eu sabia ler pelaquela primeira vez. Tem razão a nossa irmã expressar dessa forma. Deus é aquele que tira vida e também da vida. Ele abate, mas também exalta. Sabe o que aconteceu? Chegou uma moça para mim e disse para mim: Marcos, vamos embora encontrar com a nossa mamãe. Primeira vez eu ouço a palavra mamãe. E aquela moça me tira para fora. E quando eu chego lá fora, eu começo a ver um mundo diferente. Eu vejo agora as árvores,
aquele verde, aquelas árvores se movendo com o vento. Eu achei aquilo fantástico, coisa linda, natureza de Deus. Eu vi agora os carros passarem na rua, eu ficava admirando aqueles carros, porque eu estava vendo aquilo pela primeira vez. É como na sexta, aos 15 anos, e eu agora vi as crianças correndo para lá e para cá. Eu achava aquilo muito lindo, e agora minha irmã me puxando pelo braço, mas teve uma cena que me parou e que eu não posso esquecer dela nem um só momento. Foi quando eu levantei a minha cabeça ao céu e comecei a ver aquele céu azul gostoso, aquele sol que estava raiando naquela tarde, porque já era mais de meio-dia. E agora, quando eu olho para cima, eu vejo um pequeno pássaro, um pardal pequenininho, sentado num fio de rede elétrica. E aquele passarinho, ele assobiava, ele batia as suas asinhas. E naquela hora eu senti alguém falar comigo: meu filho, agora você é livre, como esse pássaro, livre para falar, livre para adorar. João 8,36 diz assim, ó: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre nesta manhã. Você é livre, família de Deus. Você é livre nesta manhã. Eu já não tinha mais o meu papai, porque ele faleceu sem isso acontecer. Não cheguei a conhecer meu pai. Não cheguei a conhecer alguns irmãos. Mas a partir daquele momento que a minha memória começou a estar intacta, funcionando 100 vezes mais do que a dos meus irmãos, aí, meu amigo, na sala de aula não teve para ninguém. Eu fui discriminado, eu fui abandonado. Minha mãe faleceu, meus irmãos me jogaram para fora porque não prestava. Eu dava trabalho para eles. Eu passei fome. 1 ano comendo mandioca. Eu falei aqui ontem. 1 ano comendo mandioca. Mandioca de qualquer tipo. De manhã cedo, mandioca com café. No almoço, mandioca frita. À tarde, mandioca com açúcar. À noite, sopa de mandioca. Misericórdia, o que é isso? E ontem o pastor Felipe me leva para comer pizza e pediu pizza de mandioca. Jesus. Esse é amigo. Não é brincadeira. Com as minhas dificuldades, estudava pela parte da manhã, à noite do colégio. Eu chegava no colégio com as roupas todas sujas, porque eu caía muito, mas machucava muito. Não falava bem, não andava bem. Raquítico, de tantos problemas de saúde, coxo de uma perna, sendo discriminado por todos, até mesmo pela minha igreja. Não estou me privando de nada aqui hoje, não tenho vergonha não, porque isso é verídico. Pastores me chamavam de parasita, porque na verdade eu não podia fazer nada. E aqueles nomes foram
doendo meu coração. E eu não podia me conformar com isso. E eu tive que dar um jeito. Eu tive que orar. Eu tive que me desprender. Eu fui taxado de bêbado, como esta senhora, de loucos pelas ruas, porque as pessoas me chamavam de louco, de doido. Mas eu começava a sonhar. Começava a sonhar que um dia eu ia ser um pai de família. Eu amo minha família e amo a família de Deus. E sempre depois que Deus me restaurou, Deus, eu quero ser um pai de família. Eu quero ter minha esposa. Eu quero ter minha casa. Só que pela medicina jamais eu poderia fazer algo desse gênero. Eu tinha uma sequela. Essa sequela poderia trazer danos para os meus filhos, segundo os homens, segundo os médicos. Doutores falaram que eu não poderia casar porque meus filhos iam nascer com sequelas congenéticas minhas, e eles iriam nascer doentes. E foi aonde eu não me conformava, e eu tive que partir para o joelho, e eu tive que orar. Falei, Deus, eu quero ter uma família, que nem essa mulher aqui queria ter. Samuel, eu fui para a oração, sempre estava no meu projeto, no meu coração, de ter uma família. Mas o tempo passou, e antes da família veio diversos sonhos. Essa palavra que eu estou dando nesta manhã é para levantar a tua autoestima, para você não desistir do teu projeto. Com 24 anos, estou morando de favor no fundo de uma igreja. Um quarto 2x2 cabia, só uma caminha de solteiro. Não tinha luz elétrica, não tinha piso bonito igual esse. As pedrinhas do meu quarto eram de essas pedrinhas britas de construção de concreto. E numa bela manhã eu vou para a escola especial e vejo uma pequena garotinha andando de bicicleta. E aí nasceu o desejo de andar de bicicleta. Essa bicicleta que eu vou pregar nesta manhã, quem sabe muitos precisam dela. Muitos vai ter que ter uma bicicleta dessa. Eu sonhava, mas você me pergunta, pastor, é fácil, é simples andar de bicicleta, é só montar e sair andando, você que pensa. Eu levei 6 meses para aprender a andar de bicicleta. O primeiro mês, as 10 unhas quebrou. O segundo mês, a minha perna direita quebrou. O terceiro mês, 2 costelas quebrou. O quarto mês, meu nariz quebrou. Aí o pastor mandou parar. Para! Você vai morrer, rapaz. Larga desse sonho teu. Esse negócio não é para você. E eu naquele hospital engessado, meia-noite, tomando aqueles remédios, mas sonhando que eu estava andando de bicicleta na rua da minha cidade. Para resumir, no 7º mês, não tinha mais o que quebrar. E eu quebrei a rótula da perna esquerda, direita, vazou para o chão. E aí teve que implantar uns parafusos no meu joelho. E foi a gota d'água para a igreja. A igreja se reuniu e levantou contra mim. E disse assim, ó, só tem um jeito de parar o Antônio Marcos. Vamos esconder essa bicicleta. Vamos prender essa bicicleta dele. E assim fizeram.
prenderam minha bicicleta. E eu lá no hospital, não tinha como mais andar mais. E outra coisa, não era bicicleta comum não, viu? Não era dessas mountain bike não, era Caloi 10. Essas bicicletinhas com pneu fininho, o guidão emborcado. Não é qualquer pessoa que anda nessa bicicleta não. Mas eu queria andar nessa. Não tinha mais o que quebrar. O pastor me mandou, fez um decreto, mandou esconder minha bicicleta sem eu estar presente. Eu estava no hospital e agora uma semana passou, ele foi lá com o bicicleteiro para me visitar e para levar para mim uma solução. E agora o bicicleteiro chega para mim e diz assim: olha, glória a Deus, Antônio Marcos, olha, fica feliz porque nós viemos trazer a solução para você e a partir de agora você vai andar de bicicleta. E eu disse: glória a Deus, mas qual é a solução que vocês vieram trazer para mim? Olha, já que você quer andar de bicicleta, nós vamos soldar 2 rodinhas para você aí. Falei: para trás, Satanás, vai para lá. Eu disse para aquele cidadão: querido, de 4 rodas Deus já me tirou, agora eu quero andar de 2 rodas. Eu saí daquele hospital, irmãos, já não tinha mais como andar com a bicicleta, estava toda quebrada. Amarrei a bicicleta na cabeceira da minha cama e fui para o joelho. E daí eu comecei a orar. 15 madrugada fria, gelada, em cima daquelas pedras. O cansaço vinha porque eu chegava da escola meia-noite, dobrava os joelhos ali. Você sabe, sonhos, eu disse ontem, sonhar por sonhar não vale nada. Sonhar para você chegar no outro dia contar para o teu amigo, não vale nada. Sonhos, nem que te custe feridas, mas sonhos tem que sair para a realidade. Eu sonhava em andar nesse objeto, mas naquelas manhãs, às 15 madrugada, às vezes eu pegava no sono de joelho e dava trabalho para levantar, porque as pedrinhas perfuravam o joelho, doía. Mas na última noite, eu acordei pela madrugada com um barulho grande. Uma orquestra angelical veio do céu e começou a tocar dentro do meu quarto. Instrumentos, saxofones, órgãos, violinos. Agora Deus manda os seus melhores músicos para tocar dentro do meu quarto. Aqueles sons que eu ouvi naquela manhã, eu nunca mais vou ouvir na terra. Naquela hora o meu quarto começou a ser incendiado de fumaça. E eu estava com as mãos para cima. Eu senti que quando alguém tocou na minha mão, como se fosse bem de leve, como se fosse um algodão, e me disse: meu filho, eu vi o sangue do teu corpo nas ruas dessa cidade, mas chegou o seu dia, chegou o seu momento. Hoje eu estou te dando equilíbrio, estou realizando o teu sonho. Quando eu quebrei a rótula da minha perna direita, eu tentei ainda mais alguns dias ainda. E aí, eu melhorei, tirei o gesso e fui novamente. Ficou uma parte sem colocar aqui, então eu quero encaixar lá agora. Uma bela manhã, eu peguei a bicicleta, saí pelas
pela cidade. O meu desejo era tanto que quando eu vi uma criança andar de bicicleta, a minha boca enchia de água. Era mais gostoso do que dar uma voltinha numa Ferrari. Peguei aquela bicicleta e saí para fora da cidade. O meu desejo de andar era grande, que eu avistei uma montanha muito grande. E eu disse: Deus, agora eu sei que jeito que eu vou andar. Eu vou subir em cima daquele monte. Vou puxar essa bicicleta lá em cima e vou montar de lá para cá para ver o que vai acontecer. E eu fiz assim. Deu trabalho para levar ela lá em cima. Mas quando eu chegou lá em cima, eu montei naquela. Antes de eu montar, fiz uma oração por ela. Abençoei a minha bicicleta. Aproveitei e pedi perdão pelos meus pecados, porque eu não sabia o que ia acontecer. E quando eu montei na bicicleta, eu lembro que ela me abraçou e eu abracei com ela e fomos capotando morro abaixo. Acordei dentro de um hospital na mesa de cirurgia. Oh, glória a Deus! Você vai morrer! Posso morrer, mas não vou me acovardar. É o meu sonho! Voltando para aquela manhã da música que Deus falou comigo. E agora eu pego a bicicleta, levo lá para o bicicleteiro. E agora o bicicleteiro não queria acordar para arrumar a bicicleta. 6 horas da manhã, domingo, estava chovendo. E eu bati na porta da casa dele. E ele mandava a mulher dele vir. E eu dizia: irmã, acorde o irmão aí. Eu quero que ele conserte a minha bicicleta. Vai embora, Antônio. Não, não vou não. Batia mais forte. Vai embora, rapaz. Tá chovendo, é domingo. E o que tem a ver isso? Eu preciso da minha bicicleta consertada, irmão. Fala pro irmão levantar e consertar minha bicicleta. Ela não aguentou a pressão santa e chegou no quarto e disse: ó, meu amor, levanta, porque eu já não sei mais o que falar para o Antônio Marcos. Vai lá, conserta logo esse negócio, deixa ele morrer logo lá. Arruma para ele esse trem logo. E ele levantou, com a vontade de pegar no meu pescoço e me esgoelar. E ele me levantou, levou a minha bicicleta para a sua oficina e está consertando e está falando comigo assim: então quer dizer que hoje você vai andar de bicicleta? Falei: vou! Por dentro eu dizia assim: ah, demônio do inferno, você não sabe. Só que eu não poderia falar isso, porque senão ele parava de arrumar a bicicleta. Ele arrumava e de vez em quando ele me dizia: então quer dizer que hoje você vai andar de bicicleta? E eu engoli ali para não falar nada. Arrumou minha bicicleta, tá pronto, tá ok. Me deu aquela bicicleta e eu agora fui saindo bem quietinho para não pagar a conta. Eu não tinha dinheiro para pagar a conta. E ele falou comigo: você é muito abusado, atrevido, me faz levantar de manhã para consertar essa bicicleta sua, vai saindo sem pagar. E eu disse: não, irmão, eu não tenho nenhum dinheiro aqui no meu bolso, mas Deus vai te pagar. Ele falou comigo assim: some daqui. Falei: não, já estou assumindo já.
eu tirei a bicicleta para fora da sua oficina. Antes de eu montar, eu fiz uma oração de agradecimento a Deus. E eu montei na bicicleta. E quando eu dei a primeira pedalada naquela manhã, e eu vi que eu não caí, eu disse, glória a Deus. E aí eu dei mais outra pedalada, e o negócio começou a ficar bom, e eu disse, aleluia. E assim foi, meus amados, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Das 7 da manhã às 7 da noite andando de bicicleta, 12 horas andando de bicicleta. É sonhos, é sonhos. Eu vou resumir a minha história aqui hoje. O próximo sonho foi entrar na faculdade. Quantos jovens aqui hoje que sonham em ingressar na faculdade, que tem preguiça de estudar para passar no vestibular, que não se esforçam. Eu ainda mancando de uma perna, com dificuldades. Nos sábados, à noite, a juventude ia para as praças, ia para lanchonetes, comer pizza. E eles não me levavam junto com eles, porque eu era diferente. Eu babava, viu? Usava um lenço desse, ó. Não é vergonha falar, né, pastor? Não é vergonha falar. Eu usava um lenço desse amarrado no pescoço. Eu te pergunto, qual a personalidade que queria ficar perto desse moço? Eu tinha que entrar no meu quarto, eu tinha que chorar, eu tinha que orar. Por muitas noites, quando eu colocava a chave na maçaneta da porta, eu me sentia um vazio, uma tristeza. Mas quando eu entrava por lá de dentro do meu quarto, Deus falava comigo, meu filho, você não está sozinho nessa parada não. Tô com você nesse negócio aí. Eu vou passar na tua frente como um rolo compressor. Eu vou derrubar os escorpião, eu vou derrubar as pedras, eu vou esmagar o demônio e você vai ser abençoado. $100 milhões de neurônios nós temos na nossa cabeça e não usamos 10%. Não usamos para projetar, não usamos para pensar. E queremos cobrar de Deus. Queremos falar, Deus, por que eu não tenho? Por que eu não recebo? Ah, pastor, mas estou passando por muita tribulação. Eu aprendi vitórias, aprendi gostar das minhas tribulações. Não que eu sou masoquista, coisa alguma não é isso não. Quando você vê Paulo falando lá em Romanos, dizendo que se gloria nas tribulações, não quer dizer que Paulo era masoquista não. Porque ele diz assim, ó, nós gloriamos nas tribulações porque elas produzem o quê? Perseverança. O que mais? Experiência. O que mais? Esperança. E agora eu vejo o poeta escrever 2 poesias, e na primeira ele diz assim, ó, quanto mais negra for a noite, mais brilham as estrelas. Aí ele volta falando assim, ó, quanto mais a flor amassada, mais transmite perfume. Aí você olha o cantor cristão falar assim, ó, os mais
belos hinos e poesia foram escritos em tribulação, jogando isso para nós agora. Quanto maior foi a luta da igreja, maior será a vitória da igreja. Eu me inscrevi no vestibular, irmãos. Cheguei na fila do vestibular com um lenço amarrado, porque essa parte aqui, ó, era queimada com saliva. Até o meu tórax era queimado com saliva. Meus dentes deu perca óssea total. Cheirava mal. Vou para a fila do vestibular. Espantou-se todo mundo. Vieram todo mundo para me arrancar da fila, para cortar o meu sonho, para descer o facão no meu sonho. E dizia uns para mim: moço, cadê seu pai, cadê sua mãe? Alguém toma providência, tira ele daqui. Esse moço não pode ficar nessa fila. E aquilo começou a me perturbar. Mas uma jovem, muito bonita, loira, muito linda, dos olhos verdes, a Débora, olha para mim e diz para mim assim: jovem, pega na minha mão aqui, vou te tirar daqui. Você não pode ficar aqui. Olhei nos olhos dela. Eu te repreendo, Satanás, quebrador de sonhos, sai daqui em nome agora. Sai da minha frente. E ela colocou o corpo, se afastou para trás e disse: calma, moço. Falei: calma nada. Vocês estão querendo cortar o meu desejo. Meu nome está escrito naquele edital ali, ó. Estou aqui para competir com vocês, para fazer essa prova que vocês vão fazer. Ei, 25 vagas para 5.000 candidatos, 200 candidatos competindo por vaga. E agora, sabe o que acontece? Deus me faz passar na 9ª colocação. Todos aqueles que tentaram me arrancar da fila foram reprovados para a glória de Deus Pai. A Bíblia diz assim, ó: é Ele que exalta, é Ele que abate. Quem sabe nesta manhã você não está entendendo o que Deus quer fazer na tua vida. Quantas humilhações, quantos preconceitos eu tive. Para a glória de Deus, estou na 2ª universidade. Direito. 3º período em Direito. Querido, na faculdade lá não tem para Satanás. Passei no 3º lugar, agora 2008. Fevereiro comecei a estudar. Já me apresentei. Bom dia a todos. Meu nome é Antônio Marcos. Sou pastor. Quero falar um negócio para vocês, que eu não sou bobo não, hein? Uma semana depois, descubro que as câmeras da universidade me sondavam. Me vigiaram durante uma semana. O meu jeito no pátio da universidade. E aí, estou numa aula de direito constitucional e recebo uma intimação extraordinária para comparecer na reitoria. Tudo ok, já vou me apresentar. Chego lá, uma mesa redonda, 5 professores, o reitor e o diretor. Marcos, te convidamos aqui porque nós estamos olhando a tua vida
já faz uma semana. E nós percebemos que você tem alguma dificuldade. E nós estamos preocupados com você aqui dentro. Nós trouxemos você aqui para fazer para você 2 perguntas. Sim, pois não, faça. A primeira pergunta: queremos saber se você é portador de algum remédio controlado, quer dizer, Gardenal? Remédio tarja preta? Porque, sabe, é uma faculdade, é uma universidade que tem aqui. Então pensaram que a qualquer momento ia me dar um surto, ia me dar uma parada, e eu ia cair naqueles lugares. Esperava uma resposta. Mas não terminando a primeira, lançaram a segunda. A segunda pergunta: se você tem ataques epiléticos, epilepsia? E eu disse: eu posso responder para vocês em pé? Sim, pois não. Levantei, eu estava com um terno preto, de gravata. Meus senhores, bom dia a todos, bom dia. Quero dizer que é uma honra estar aqui no meio de vocês aqui. No tocante às perguntas de vocês, as respostas para vocês, na primeira pergunta que foi me feita sobre qual tipo de remédio que eu tomo, quero falar para vocês que eu tomo remédio sim, eu sou portador de um remédio sim. É forte. É pior do que tarja preta. Você não encontra em farmácia. Quem assina para dar esse remédio tem que ser somente uma pessoa. E não é desse mundo não. A minha receita, quem assina é ele. E quando eu respondi assim, o professor já colocou a mão na cabeça e falou: meu Deus, e agora? Aí o diretor falou: olha logo, fala logo qual é o remédio que você toma. Diz: calma, cidadão. Fala logo, Antônio, para nós mandar comprar, para colocarmos aqui na farmácia da universidade. Falei: não, eu vou responder a segunda pergunta. Depois eu vou entrar em detalhes. Me fizeram pergunta se eu tenho ataques epiléticos, se eu tenho epilepsia. A resposta é sim. Eu sou epilético. Sou epilético e aqui dos bravos. E aí o diretor colocou a mão na cabeça: meu Deus, eu estou perdido aqui hoje. Mas voltaram para a primeira pergunta: ei, eu quero saber do remédio. Aí eu disse: tudo bem, vocês querem saber do remédio? O remédio que eu tomo chama raiz de Jessé. Aí o professor orelhudo, não conhece Bíblia, não sabe nada, não sabe o que é a raiz de Jessé, levantou a sua voz lá e me diz assim: aonde acha essa tal raiz para comprar? E que jeito que faz essa raiz para beber? Falei: olha aqui, meus amigos, você acha ele em qualquer lugar. Agora, na questão de tomar, ele é tanto de beber quanto de comer. Ele é tanto pão como água. E o diretor me faz explicar o que é a raiz de Jessé. E naquela manhã, Deus me dá oportunidade para pregar sobre Jesus Cristo para aqueles homens.
Família está no coração de Deus. Família, depois de Deus, é em primeiro lugar nessa terra. Por isso que a gente valoriza muito um culto como esse. Sou muito prudente num culto como esse. A gente tem que ser muito ético. Quantas pessoas que estão aqui que sonham em constituir uma família, em ter sua família restaurada. Quero falar para você que continue buscando, Deus vai te dar. Assim como essa senhora sonhava, minha vovó sonhava para a minha vida. Eu comecei a sonhar depois que as coisas mudaram para mim. Eu começo agora a ir em busca de uma família. Muitas das vezes, jovens querem casar, mas não querem orar. E aí não sabe o porquê do casamento hoje e a separação amanhã. Porque não orou, não colocou nos planos de Deus. E essa nova geração de jovens do mundo lá fora, o palavreado popular é ficar. Não, eu só quero ficar. Não é? Isso para a garotada lá fora, mas para você que está aqui nesta manhã, Deus tem uma aliança com você nesta hora. Deus quer unificar a família. Só que para que eu pudesse constituir a minha família, eu tive que entrar no vale, eu tive que orar, eu tive que colocar: Senhor, agora é tudo ou tudo. Eu dizia isso para Deus, porque eu não conseguia lavar minhas roupas, eu não conseguia cozinhar para mim mesmo. E eu ia lavar minhas roupas, doía minhas mãos, porque eu não tinha força para esfregar as roupas. Eu criei um pânico de calça jeans. Eu não posso nem ver calça jeans na minha frente, porque eu não tinha força para esfregar aquelas roupas. E aí, Deus, eu não sou machista não, mas lavar, Senhor, não é comigo não. Eu não aguento. Comecei a orar. 4 anos de oração, 4 anos pedindo a Deus uma esposa, 4 anos falando: Deus, eu preciso de uma esposa para me ajudar. Olha, aqueles 4 anos foram os 4 anos mais desgastantes que eu tive ali na cidade, porque todas as pessoas vinham contra o meu projeto, porque na verdade eu não poderia casar. Na verdade, diante da medicina, eu não poderia estar usando uma aliança no meu dedo hoje, não. Os professores da PAI, os psicólogos, os doutores, eles alegavam que eu teria que ir para o convento para estudar para padre, porque padre não precisava casar. Alegaram isso. Mas foram 4 anos. No último ano, no último dia do meu propósito, eu conheci uma moça na cidade de Londrina. Eu conheci ela, mandei o rapaz dar recado para ela. O rapaz que eu mando dar recado para ela, ele se interessa por ela. E aí, o tempo passou, ela voltou para a minha cidade, num evento que teve lá. E nós estávamos orando. E eu agora estava no propósito com Deus. E eu queria que Deus mostrasse para mim naquela manhã a minha esposa. Mas Deus não mostrou não. E eu fiquei muito triste com Deus. E o culto terminou e eu falei: é, Jesus, muito obrigado, ó. Só que o Senhor ganhou. Obrigado, Deus, ó, parabéns. Mas Deus, Ele faz tudo ao contrário do que a gente quer. Deus não mostrou ela para mim, mas mostrou eu para ela.
E agora, lá na porta da igreja, eu estou esperando o pastor para ir embora. Aquela moça teve uma visão comigo. Eu estou no púlpito com os pastores, um grupo de 900 pessoas. E agora, deu-se um zoom lá nos olhos dela. E veio até onde eu estava e ela me viu só eu. E quando ela viu os meus traços, ela disse: Deus tem misericórdia. Esse aí não, Jesus. E pela segunda vez deu novamente aquele flash. E o zoom foi lá e voltou. E ela virou o rosto para a parede e disse: Senhor, já está de brincadeira comigo. A terceira vez acontece. E agora ela não tem mais o que falar. Aí ela disse assim: então tá bom, Senhor, seja feita a tua vontade. Eita glória! E agora eu estou lá. A moça chega para mim, chega bem de leve, com o cabelo longo. Ela teve que ir comigo, teve que ir embora quarta-feira passada agora. E ela me dá a mão para dar paz. E a hora que ela estende a mão para me dar paz, eu agarrei a mão dela com tanta força e disse: ó paz, irmão! E ela colocou a mão na sua bolsa e tirou um papel com o telefone e me disse: ó, é o meu telefone, é o que você chegar na sua casa, você me liga. Eu catei aquele papel com força, coloquei no bolso e fui chamar o pastor: pastor, vamos embora logo, vamos embora logo. Tinha que andar 180 quilômetros para chegar na minha casa ainda. E o pastor naquela noite me judiou. Ele tinha um golzinho quadradinho, meu Deus, mas que tristeza! O ponteirinho do carro não passava de 60 por hora. Tinha horas que eu tinha vontade de lascar a botina esquerda naquele acelerador e meter o pé para chegar logo lá, para ligar para Renata. E assim eu fiz. Fui lá falar com o pastor presidente. Chegamos lá 00:15. Olha, vou lá na casa do pastor presidente para pedir a ele o telefone dele, para deixar eu ligar. Pastor, me empresta o seu telefone. É um negócio, é um caso de urgência, é vida ou morte, e o senhor tem que me arrumar o seu telefone. E outra coisa, o senhor não pode ficar perto não. E ele me emprestou o telefone. Naquela madrugada, eu liguei para Renata. Começamos a namorar por telefone. Que coisa chique. Se fosse hoje, namorar pela internet. Começamos a namorar no dia 25 de maio de 98. Eu não tinha nada. Quando foi no dia 19 de dezembro de 98, eu estava casando com aquela jovem. Eu já vou encerrar. Eu gosto muito de pregar a palavra, ministrar a palavra. Foi me solicitado para contar meu testemunho aqui hoje pela manhã. Os meus filhos foram sonhos. Doutor me chamou, eu e minha esposa, no seu gabinete, depois de um ano de casado, tentou fazer que nós usássemos métodos para evitar filhos, porque, segundo eles, meus filhos iam nascer doentes. Mas Deus estava no meu projeto, estava no coração de Deus de me dar a primícia. E Deus me deu 2 filhos perfeitos.
Aleluia. A Mariana, o Felipe tiveram o prazer de ver meus filhos na casa de uns amigos nossos. O João Marcos, de 8 anos de idade. O Paulo Natan, de 5 anos de idade. Quando eles vão almoçar comigo na mesa, ele diz: papai, deixa eu orar. E eu começo a ver minha família, eu começo a chorar. Porque, irmãos, só quem é pai, quem é mãe sabe do valor que tem a sua família. Valorize a sua família. Ensine os princípios corretos para os teus filhos. Assim como essa irmã foi tão humilhada, foi tão discriminada. Eu ainda sou confundido nas ruas, nos aeroportos pelo Brasil, nas rodovias federais, vindo agora do Paraná para cá com meu carro. Quantas paradas, polícia me parava meu carro com os meus filhos. Perguntava se eu estava raptando meus filhos. Perguntava se eu estava embriagado, se eu tinha que fazer teste do bafômetro. Dezembro, eu já vou encerrar, pastor. Em dezembro, agora passado, estou em Cuiabá, no Mato Grosso, ministrando ali por alguns dias ali. Na volta, o pastor me leva no aeroporto. Estou fazendo um check-in da minha passagem. Atendente me chama e diz para mim: moço, você não pode viajar para o Paraná sozinho. Você é especial. E a norma da empresa é a seguinte: que nós colocamos uma pessoa que vai sentar com você e vai direcionar você. E eu disse: não, negativo, não quero. Eu não viajo sozinho. Eu viajo eu e Jesus. Não estou sozinho. E ela disse aqui: eu não quero saber do teu Jesus, não. Eu quero saber das normas da empresa. E você está desacatando normas da empresa. Aí eu disse: não. Eu não solicitei ajuda nenhuma. Em primeiro lugar, eu não solicitei auxílio da TAM. E eu não aceito que você fale comigo assim do meu Jesus. Você pode falar que eu não presto, mas do meu Jesus você não fala, não. E ela chamou o segurança do aeroporto para me prender. Falei: tudo bem, você chama o segurança e eu vou chamar as polícias para nós resolver esse negócio aqui. E daí ela chamou a segurança e os homens já chegou me algemando. E isso lá em Várzea Grande, em Cuiabá. 2 viaturas da polícia encostou. E o capitão não me ouviu, foi ouvir o chefe da segurança. E o chefe da segurança falou para o capitão: ó, o moço desacatou a ordem da empresa aqui, então por isso nós chamamos aqui para ver o que nós fazemos com ele. E o capitão chega para mim e diz: olha, infelizmente, moço, você está desobedecendo norma da empresa e você vai ter que ser retirado para a delegacia. Aí eu disse: não, de forma alguma, vocês não vão me tirar daqui. Essa mulher, essa moça está com 2 documentos meus, está com meu CPF, está com meu RG. Se esses 2 documentos que ela tem não forem suficientes para provar a minha sanidade mental, então eu vou te mostrar mais 2 documentos que eu tenho aqui no meu bolso. Pois não, moço, então você pode mostrar. E eu tirei da minha carteira e eu mostrei para eles a minha credencial de pastor.
pela convenção estadual do estado do Paraná. E eu mostrei também o meu cartão, a minha credencial da Universidade Arthur Thomas, cursando direito. Coloquei na mão do capitão, e a hora que ele pegou, ele caiu semblante, ficou amarelo, e ele disse assim: ó, ninguém sai daqui, está todo mundo preso. Eu falei: glória a Deus! Aí eu voltei para aquela moça e falei: ei, esse é o Jesusinho que você falou do meu, viu? Esse é o Jesus que você discriminou. Foi ele que me colocou aqui perto de você. Agora aquela moça abria a boca, começava a chorar e dizia: pelo amor de Deus, doutor. Já nem Antônio Marcos me chamava mais, já me chamava de doutor. Satanás, não faça nada comigo, não. Não vou te fazer nada com você, mas para você aprender nunca mais subestimar as pessoas pelas aparências. Você não é aquilo que o povo fala lá fora, não, irmão. Não é não, viu? Você não é. Você é mais. Você é mais. Você é mais. É por isso que eu não aceito algumas coisas que acontecem lá na universidade, alguns debates. Olha, alguns debates só falta voar caco de pedra para todo lado, porque querem nos calar com lei do silêncio. Eu coloquei um propósito no meu coração: Deus, eu vou ser um advogado para pegar as causas das igrejas, porque Satanás está tentando calar a boca dos pastores, calar a boca das igrejas. A igreja não pode louvar, não pode adorar. Temos que, é por isso que eu estou orando para Deus levantar uma geração de profissionais, doutores, médicos, advogados, juízes, para defender a causa de Deus. Olha, ele morreu pela minha vida, meu Deus. Ele foi massacrado por você. E será que pelo menos alguma coisa eu não poderei fazer por ele? Pense nisso nessa manhã. Você está no plano de Deus. Curva a sua fronte agora aí. Quantas humilhações essa mulher passou. Quantas humilhações a minha mãe passou. Quantas pedradas o pastor Márcio levou para chegar a este lugar. Para colocar esta igreja no projeto de Deus. Quantas pessoas humilharam, quantos demônios levantaram contra esse ministério, quantas palavras falsas, quantas palavras contrárias foram lançadas contra esta casa, contra esse grupo de cantores que temos aqui nesta congregação, nesta igreja. Mas Deus tinha um projeto de expandir, projeto de expansão, projeto de expansão na minha vida, de crescer, projeto de expansão na tua família, que a sua família seja bênção, que a tua família seja próspera, que a tua família seja um alvo de Deus nesta manhã, que a tua família seja alcançada, que a tua família seja tocada, que a tua família seja agraciada pela unção de Deus nesta hora. Glória. Nós queremos orar, Senhor, em nome de Jesus.
Eu coloco cada família nas tuas mãos agora. Cada jovem, cada filho. Senhor, cada papai que está aqui agora, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, não deixa que o inimigo impetre palavras, Senhor, ervas daninhas nesses corações, em cada lar. Não, Pai, não permita que isso aconteça, mas permita, Pai, que o seu amor, que a tua palavra, que o teu óleo, que o teu bálsamo venha nos refrigerar, venha nos, Senhor, colocar sobre a nossa cabeça, Pai, que nós sejamos alvo de Ti nesta hora. Oh glória, eu Te louvo nesta manhã, Pai, pela Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, em todos os quadrantes deste Belo Horizonte, Pai. Nós abençoamos, Senhor, cada vida. Você que está ouvindo agora e vendo pela internet, pela televisão, receba agora a bênção de Deus na tua casa, na tua família. Seja curado agora de todo mal. Seja liberada agora uma palavra profética, uma palavra de cura, uma palavra de sabedoria, uma palavra de ânimo para você hoje, em nome de Jesus. Glória. Glória a Deus.